Neste 15º domingo do tempo comum, celebramos Jesus, semeador da palavra. No Evangelho de Mateus, há uma narrativa que é característica desse evangelho, o chamado discurso em parábolas, lá no capítulo 13. Porém, quando revisitamos os capítulos 11 e 12, percebemos que Mateus anuncia a prática libertadora de Jesus. Em Mateus, capítulo 11, versículo 5, Jesus aponta para o reino onde os cegos veem e os coxos andam, os leprosos ficam limpos e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Em Mateus, capítulo 13, versículo 2, aparece uma grande multidão reunida em torno de Jesus. Essa multidão pode ser compreendida como as autoridades que não aceitavam Jesus e faziam de tudo para levá-lo à morte. Jesus fala do reino por meio de parábolas, um jeito simples que o povo podia entender as coisas sobre o reino. As parábolas poderão ser entendidas na medida em que o ouvinte se abrir aos mistérios do reino, como os discípulos. A bela e conhecida parábola do semeador pode ser dividida em 3 partes. Primeiro, a parábola e os que compreendem e os que não compreendem. Segundo, acolher a proposta do reino com todo o nosso ser. E terceiro, as diferentes maneiras de acolher a proposta do reino e as consequências na vida. Importante destaque nessa parábola é dado ao tipo de solo. Jesus, ao falar dos tipos de terreno, mostra a realidade camponesa do seu tempo. Famílias que não tinham um pedaço de terra, outras que tinham que se contentar com um terreno pedregoso, sem muita terra. Na parábola, o semeador saiu para semear, e algumas sementes caíram à beira do caminho. Ali não havia terreno preparado para receber a semente. Logo vieram os pássaros e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, e em meio a tantas pedras, as sementes não sobreviviam sem raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos sufocaram a planta. E outras caíram em terra boa, estas produziram frutos. Jesus desmascara a realidade do povo pobre. Ele irá mostrar que não basta olhar e não ver, ouvir e não escutar, nem compreender. É com o coração insensível e com a má vontade que muitos se colocam diante da proposta libertadora de Jesus. Só olham, mas não veem. Ouvem, mas não escutam. Não sentem compaixão e não cuidam dos sofredores, os preferidos de Jesus. Eles fecham os olhos para o cuidado com a vida e com toda a criação que geme como que em dores do parto, como diz Paulo na segunda leitura. Para Jesus, são felizes e promovem a vida aquelas e aqueles que recebem a palavra, deixam-na germinar e esperam que produzam frutos que são dons de Deus. Felizes os que são favorecidos com o conhecimento dos segredos do reino, não por nossos esforços próprios, mas é Deus que age em nós pela graça, para que possamos dar muitos frutos da sua palavra. Como acolher a proposta do reino com um coração e mente abertos no nosso cotidiano? Jesus explica para os discípulos e para nós o que muitos desejaram ouvir e não ouviram. Ouvir a palavra, mas não estar abertos ao que ela nos chama, é como a semente que caiu à beira do caminho. Ela pode ser levada pelo maligno, ou seja, por outros interesses contrários à proposta de Jesus, como o individualismo, o egoísmo, o fechamento em si mesmo, a mentira, etc. Receber a palavra com alegria em meio ao sofrimento e perseguições, mas desistir no seguimento como discípulos missionários é ser um terreno que não acolhe, não aprofunda a raiz da semente e por isso não dá frutos. Ser um terreno com espinhos
é deixar que as preocupações e as ilusões da riqueza sufoquem a fé no projeto de Jesus. Ser terra boa é experimentar o ensinamento de Jesus com alegria, é buscar entender a proposta do reino dos céus e colaborar com Jesus para que a semente afunde na terra. Os frutos são graça e dom dados por ele. Como diz o profeta Isaías na primeira leitura, que a chuva e a neve que descem do céu não voltem mais para lá, porque a missão delas é de fecundar a terra, germinar e dar semente. Assim também que a palavra de Deus que sai da boca das mulheres e homens de hoje, com o propósito de germinar frutos de justiça, de partilha, compaixão, em meio à realidade de mortes e sofrimentos, em consequências da pandemia e de descasos do poder público, não volte vazia, sem antes produzir frutos do reino. Senhor, abri os nossos corações para a escuta da palavra. Dai-nos a graça de experimentar e anunciar a alegria do Evangelho, para que a vossa palavra possa produzir frutos em nós e no mundo. Que possamos ser terra boa para ir ao encontro dos que mais precisam, ser presença para frutificar esperança e alegria na vida de tantas pessoas que estão sufocadas e sem brilho.